alimentozinho aqui e vamos tentar fazer de novo o pão, né? Eu fiz aquele pãozinho no vídeo passado, ele afundou um pouco em cima, porque no caso eu botei água demais nele. E vou tentar fazer mais uma vez, então vamos ver como é que vai sair aqui. Se vai sair fofinho em cima, o importante é que de toda forma ele saia como um pão. Aspecto de pão, sabor de pão e fofinho como pão, certo? Cara, vamos lá, botar a mão na massa, já estou meio sujo só de colocar tudo aqui em ordem. Primeiro vai ser o seguinte, a gente vai pegar 150 gramas de farinha de arroz, 80 gramas de fécula de batata, quem não tiver pode usar amido de milho, né? Vamos tentar fazer o mais natural possível. Vai ser 70 gramas de polvilho doce, 20 gramas de gordura, no caso azeite, óleo de coco, algum tipo de gordura nesse estado aí, né? 20 gramas de açúcar, no caso eu uso mais o açúcar mascavo ou demerara, ou se vocês puderem, quiserem também pode ser o açúcar normal, que vocês tiverem em casa, mas também pode ser substituído por algum tipo de adoçante. Isso vai depender do que vocês tiverem em casa para fazer e ao mesmo tempo do que vocês se sentem melhor, cada tipo de ingrediente. 5 gramas de sal, 6 gramas de goma xantana, 170 gramas de leite vegetal, né? No caso pode ser um pouco da gordura também, como o caso do óleo do coco e também o azeite. Eu no caso aqui estou usando o óleo de coco, né? Ou 770 gramas também de água morna, que também vai servir. 7 gramas de fermento e 3 ovos. Mais uma vez, o que a gente faz? Pega o forno e já vai ligando, que é o que eu fiz aqui. Exatamente o que eu fiz elétrico, então já deixo ele aqui há um bom tempo já. Justamente ele começando a esquentar para ficar mais fácil o trabalho. Todos os ingredientes, preciso mostrar aqui para vocês verem. 3 ovos. Ingredientes, galera, para vocês verem, isso dá um trabalho. 3 ovos. Aqui a farinha de arroz. Aqui o polvilho doce. Aqui a goma xantana, fécula de batata ou o amido de milho que vocês quiserem usar. Aqui o fermento biológico seco ativado já. Aqui um pouco de sal. Aqui o açúcar, que no caso eu uso o açúcar demerara. A água que já foi colocada no fermento. E a gordura. E o resto, você já sabe como é que faz. Agora vamos colocar o sal. Que é aqui 5 gramas de sal. Tá aqui. E a partir de agora, primeiramente vamos ver como é que vai ficar. Da outra vez o pão ficou um pouco pesado, né? Porque eu coloquei mais água do que deveria, então ele ficou um pouco mais pesado. Mas ficou com um gosto assim meio peculiar, meio diferente, né? E agora vamos fazer de novo, para ver como é que sai. Só que agora eu diminuí mais os ingredientes. Da outra vez eu usei mais farinha. Foi mais ingredientes, aqui eu usei menos. E a água foi bem pouca, então vamos ver. Precisa hidratar se caso ficar seca demais, mas vamos ver como é que vai sair. Os ingredientes, os primeiros, para fazer a primeira farinha, né? 150 gramas de farinha de arroz. 70 gramas de polvilho doce. E agora 80 gramas de fécula de batata ou simplesmente amido de milho. Vai de acordo com o que vocês querem, o que vocês podem, né? E 20 gramas de açúcar, no caso o açúcar demerara ou açúcar mascavo, ou se melhor seja para cada um, adoçantes, que se vende muito aí. Simplesmente vai pegar tudo isso e você vai mexer. Não tem nada demais aqui, não tem confusão. Aqui é simplesmente mexer para que tudo... na realidade não precisa nem mexer, mas é bom, né? Já é uma coisa que a gente acaba pegando costume de tanto mexer em ingredientes. Só mistura tudo isso aqui, vamos para a próxima. Agora vamos começar. Pega o fermento biológico, tá aqui já, ó. Coloca tudo, vamos começar a misturar agora, certo? Depois do fermento biológico vai, adivinha, agora os 3 ovinhos. Eu já tirei justamente para ver se não tinha algum estragado, graças a Deus nenhum deles estava estragado, né?
E por último, este bonitão aqui. E é justamente a goma xantana, junto com um pouco de água, como eu falei, ou um pouco de leite vegetal, ou no meu caso, óleo de coco, que eu usei mais uma vez. Mistura tudo aqui e é simplesmente isso, galera. Agora, galera, botar a mão na massa e vamos simplesmente realmente mexer a massa. Usando aqui esse fouet, primeira vez que eu estou usando isso. Vamos ver como é que vai sair aqui. Se, como eu falei, se a massa ficar muito seca, vocês vão utilizando um pouco de água, vai colocando um pouco mais de água, certo? Porque tem que soltar um pouco a massa, ela não pode ficar dura demais e também não pode ficar mole demais. Da outra vez que eu fiz o pão, no vídeo passado, eu acabei colocando muita água, certo? Então com muita água acabou ficando pesado. O pão ficou gostoso? Ficou. O pão realmente ficou com cheiro ótimo? Ficou com cheiro ótimo. Mas o problema foi o quanto ele ficou muito molhado e por causa disso ficou um pouco pesado. Acho que a massa aqui já está no ponto. Ela já está ficando um pouquinho... É isso? Ah, tinha um pedaço de cravo aqui dentro. Aí, vai deixar com gosto bom, junto com o cravo. Essa foi engraçada agora. Pega isso. Pega um pouquinho do óleo mesmo que você usou, que no caso eu usei o óleo de coco. E começa a untar essa vasilhinha aqui. Certo? Pode, se vocês usarem a farinha de trigo, né, que é clássica, vocês podem untar com farinha de trigo. Se vocês tiverem azeite, pode untar com azeite. Que no vídeo passado daquela pizza que eu fiz, eu untei ela com azeite, né? Só que dessa vez agora estou untando ela justamente com óleo de coco. Que dependendo do clima, né? Às vezes o óleo de coco ele fica sólido dentro da vasilha. E no caso eu comprei no supermercado. E o que eu faço? Eu coloco ela no fogo e deixo ela derreter. Quando ela derrete, deixo ela esfriar durante alguns minutos, simplesmente utilizo. Né? Porque dependendo de como está o tempo, o clima, né? Se estiver frio demais ou estiver quente demais. Se estiver muito quente, é bom porque ele fica líquido, mas se estiver muito frio, ele fica sólido. E aí vocês vão ter que derreter. Pronto, galera, tá aí untado. Vou fazer agora, simplesmente pegar a massa e colocar aqui na forminha que já foi untada, certo? Essa forminha aqui, ela é de tamanho médio. Eu queria uma pequena, mas onde eu comprei, infelizmente, não tinha. Então, opa, bati aqui sem querer. Então, nós temos que usar aquilo que está na nossa mão, certo? Eu comprei, queria uma pequena, mas como não tinha, que dava certo por tanto de ingredientes que eu estou usando, não tem problema. O importante é que tem que fazer. O que nós faz? Pega agora e vai modelando um pouco aqui. Distribuindo, né? Porque já que a forma ela é de tamanho médio. Para não ficar muito puxado, sabe o que é bom fazer? Molhe um pouco as costas, certo? Da colher e vai passando assim, vai modelando. Olha a colherzinha aqui na água e vou passando. Que aí eu vou tentando espalhar melhor, certo? Tentando espalhar melhor com as costas da colher. Para que tente fazer com que tenha um formatozinho melhor, né? Um formatozinho mais retangular. Não precisa molhar a colher com muita coisa, é apenas para ir modelando. Do jeito que estou fazendo aqui agora. Ele vai tomando um estilozinho melhor. Né? Não vai ficando com tantos vulcões, olha aí, ó, como vai ficando quase liso, né? E justamente para não botar muita coisa líquida aqui, por isso que não é bom você molhar muito. Você só molha a colher, tira um pouquinho de água
e vai passando, apenas para ficar com esse formato mais retangular aqui. Simplesmente isso, não tem dificuldade nenhuma. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que esperar. Já está aqui pronto, né? A massa feita já. A gente agora tem que esperar uns minutos para que ela cresça um pouco. Massa bonita aí, ó, dobrou de tamanho. Tá vendo? Aí agora o que a gente faz? Vai pro forno. Aqui, né? Pegar um pouquinho de gergelim, ó. Jogar um pouquinho em cima da massa. Não colocar muito para não pesar, como da outra vez. E agora bota só um pouquinho mesmo, para dar um gostinho mais diferente, né? Dar um saborzinho mais peculiar, como da outra vez. E tá aí, agora vai pro forno. Tá? O forninho aí, aproveitar que tá bom agora para assar. E agora é só ligar. 230 graus. E ó, foi de quase 1 hora. O pãozinho foi terminado. Olha como é que ficou. Pra ele, lembrando que quando ele sai do forno não pode cortar logo. Esperar o vapor pegar nele todo. Você tem que arrumar uma grade, pega ele, coloca assim de lado, certo? Depois colocar assim, espera uns minutos até ele ficar frio. Mais uma vez eu coloquei ó, o gergelim por cima. Eu passei um pouquinho do óleo, né, por cima. E aí vamos ver como é que ficou. Agora vamos, né, terminar o vídeo. Demorei muito porque eu tive que dar uma saída. Mas o que importa é terminar o vídeo. Bom, agora, né, a Stephanie chegou. E ela que vai fazer o corte do pão. E vai dizer se ficou com gosto igual ao anterior. Que eu fiz com os mesmos ingredientes, né? Só que com pouco menos de ingredientes como no outro pão, que eu gastei mais. E esse aqui coloquei um pouco mais de ovo do que o outro, coloquei menos ovo, né? Ovos. Então, vamos ver o que ela acha aqui. Experimentar. Pelo menos tá com a cara muito bonita, viu? Eu quero ver se tá bom. Aí, ó, aquele tinha ficado... com essa faca é ruim, né? Precisa ter pegado o outro. Aquele tinha ficado todo branco, né, em cima, porque ele ficou meio cru. E agora eu deixei mais torrado. Tá bom, olha, tá macio. Aí bem crocante, era do jeito que eu queria mesmo. Tá muito bom. Da forma que o outro não tinha ficado. Ficou muito gostoso. Com uma manteiguinha. Pra quem não gosta de manteiga, vá com requeijão, com ricota, que ricota é a mesma coisa. Muito bom. Experimentar, não, mocinho? Chegou o fim de mais um vídeo, né? Esse pãozinho agora realmente ficou do jeito que eu tava querendo, em questão de crocância dele aqui, ó. Por isso que ficou bem escuro. Então, não queimou, não torrou. Simplesmente ele realmente ficou crocante, que agora realmente ele assou bem. O pão do passado que eu fiz no vídeo passado, ele ficou gostoso também, muito gostoso. Mas ele não ficou crocante, porque como ele ficou esbranquiçado em cima, é porque ele ainda não tinha assado da forma que era para assar, porque ele levou mais ingredientes, então era para me ter deixado mais tempo. Mas o importante é que a gente terminou mais um. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. Curte aí, galera, compartilha esse vídeo aí. Valeu, até a próxima. Fui!